Obrigada, bom dia a todos. Faço meus cumprimentos ao general Matos, aos demais ministros, pelo convite de estar aqui presente. Não vou me delongar nos cumprimentos, faço as vezes já ditas, e espero que a gente possa ter uma manhã e um debate bem interessante sobre algumas questões e provocações que eu vou colocar no material para vocês. Já deixo agora em homenagem, duas obras minhas, que é o Direito Digital quinta edição e o Direito Digital aplicado para a biblioteca, para apoiar nos estudos e do conhecimento da matéria. Essa obra, a quinta edição, tem sido bastante utilizada no STJ e no STF para julgamentos. A ministra Nancy, inclusive, utiliza muito para julgar responsabilidade civil de condutas na internet. Então, acho que vale depois aí, quem tiver a oportunidade de dar uma olhadinha. Eu vou ficar de pé para poder falar melhor, já que o tempo é sempre mais curto, né, do que a gente gostaria, do que a gente imagina. Em termos de trajetória, só rapidinho, o porquê que eu parei na parte do direito digital, acho que vale uma rápida passagem. Minha família é toda da aviação, de Porto Alegre, cresci numa casa de checklist, né, cheque de porta, questões de segurança, né, é uma cultura muito de segurança, mesmo na aviação civil. Meu pai veio a falecer e minha mãe conosco no Rio de Janeiro, sou natural do Rio, com medo da rua, fez o quê? Colocou tecnologia em casa. Eu ganhei meu primeiro videogame, que foi um Atari, quando eu ainda era criança. Me apaixonei por computação, fui estudar computação, então estudei linguagens, Basic, COBOL, C++, JavaScript, HTML, Python. Fiz site, montei BBS, só que aí um belo dia eu tinha que prestar o vestibular e resolvi fazer Direito. Fui para a USP fazer faculdade de Direito. Por quê? Porque eu adoro regras, né? Então, para quem gosta de regras, seja ler regra, fazer regra, a faculdade de Direito tem leis, contratos e políticas e normas e procedimentos, e é um ótimo ambiente para você aprender sobre questões de regras. Aí eu publiquei muitos artigos. Um belo dia, um artigo que eu publiquei num grande jornal, um mineiro leu, me mandou um e-mail, isso foi em 2003, e eu casei com ele. Então, foi assim que eu conheci o meu marido, né? Na época, nós combinamos de nos encontrar num local público, já que a gente se conheceu por e-mail, né, a um almoço. Na hora de ir embora, ele me ofereceu carona, eu disse que eu não ia aceitar, ele perguntou por quê, eu disse, eu não sei se você é um serial killer, né? Na medicina legal existe o padrão do serial killer. Vamos ver se enquadraria, né? É normalmente homem, 98% dos serial killers são homem, masculino, branco, magro, estatura média para alta, cabelos curtos, às vezes de óculos, na faixa etária dos 18 aos 45 anos. Eu acho que eu identifiquei vários na palestra, né? E o que a gente está vivendo na era digital são serial killers digitais, né? Seja um e-mailzinho que vem dizendo, clique aqui, você tem uma dívida ou ganhou um prêmio, né? A gente está vivendo um momento que, ao mesmo tempo que há excesso de exposição, nós também discutimos como que a gente volta a refletir sobre questões de sigilo e de privacidade numa era tão exposta. A gente vai tratar disso na palestra. Eu montei o escritório, que já faz 10 anos, recebi nesse período, pela minha parceria, né, público-privada aí com as Forças Armadas, algumas condecorações. Fiz trabalhos desde o ITA ao GSI, a Escola de Inteligência do Exército, o próprio quartel-general, no CASNAV da Marinha, no Rio, e aí é uma trajetória já longa desses estudos, mesmo até do impacto, não só sobre questões de proteção de fronteiras cibernéticas, fronteiras informacionais, mas também comportamentais. Como está a conduta da frota, né? Hoje com celulares e com câmeras, que fica filmando o que um sargento diz, que fica colocando, de repente, uma opinião que pode comprometer a imagem da corporação, ou associando a nossa marca na internet, fotos que podem estar totalmente distorcidas da realidade. Então, a gente também tem um enfrentamento aí de certo gap ou certa lacuna na capacitação, no treinamento, desde o colégio militar, nessas questões mais digitais, né? Tenho várias obras publicadas, já são 14 livros nos últimos 15 anos. Esse é meu menino Rafa, que tem 6 anos, e essa é minha enteada Gabi, que tem 14, vai fazer 15. Outro dia a gente estava discutindo sobre ídolos, porque teve o Rock in Rio, e aí o Rafa disse, mãe, o que é um ídolo? O advogado adora conceituar tudo, né? Então disse, olha, ídolo é uma pessoa que você admira o trabalho,
pode ser um cantor, um pintor, um autor de textos, né, um escritor, e quem admira o trabalho dele é o fã. Aí ele falou, então eu tenho um ídolo. Aí o meu marido encheu o peito, né? Quem é que é o ídolo do Rafa, com 6 anos de idade? E ele disse, o meu ídolo é o Venom. Aí meu marido olhou para mim, Venom? Que Venom? Ele disse, pai, o Venom. Aquele cara que tem uns vídeos no YouTube para ensinar a passar das fases do Minecraft. Então, isso é a nossa casa hoje digital conectada. É interessante porque a questão da internet, para mim a internet é a rua. Assim como a gente tem vigilância de rua física, tem que ter vigilância de rua digital. Se você perguntar que idade uma criança devia navegar sozinha na internet, para mim é a mesma idade que eu deixaria ela andar sozinha até o colégio, sozinha na padaria, e sozinha. Na hora que ela tiver essa maturidade de ir sozinho, sem falar com desconhecido, saber que riscos podem ter na rua, ela já está capacitada para navegar sozinha. Mas a gente vê crianças hoje ganhando recursos tecnológicos com 1, 2 anos de idade, e às vezes a gente esquece da interatividade. Celular e tablet não é TV. TV é unidirecional, né? Internet é bidirecional. Tem alguém do outro lado falando também com aquela pessoa. Então, quando a gente tratar agora sobre questão de segurança digital e a resposta a incidentes, a gente tem que começar pensando que cultura nós vivemos, né? Será que o modus operandi, a forma de pensar é segura? Ou a gente está começando já uma atitude insegura por natureza? Porque a gente vem de outras gerações em que a cautela e que talvez o cuidado era a principal forma de agir. E a gente está vivenciando até uma transição, uma mudança de geração em que é o contrário. Primeiro publica uma coisa para depois avaliar a consequência. Então, quando a gente vê um fenômeno de redes sociais que permitem mais liberdade de expressão, a gente começa a conviver com os abusos dessa mesma liberdade de expressão, ou até do arrependimento. A gente tem casos de fotos publicadas, às vezes, de pessoas, de autoridades, num momento íntimo, que quem publicou foi um parente. E aquilo ali poder gerar algum tipo de situação. Então, primeiro, quais são os desafios da segurança digital? Quais são os incidentes mais comuns? E, a partir daí, como a gente dá um andamento jurídico para isso? Lembrando que é papel também do direito, na sua função social, o trabalho educativo preventivo, para evitar a nova ocorrência. Inclusive, no nosso direito penal brasileiro, nós acreditamos piamente na recuperação do indivíduo. Por isso que o nosso sistema penal adotou um modelo que não permite nem pena de morte, nem prisão perpétua. A gente acredita na reintegração de um indivíduo depois de liberto, de que ele não vai cometer de novo aquele incidente. Mas, ao mesmo tempo, seja com a nova lei Carolina Dickmann, com questões que a gente tem visto, aonde eu coloco um infrator do mundo digital? Vou colocá-lo na mesma cela de um bandido 1.0 que pratica latrocínio, para os dois ficarem juntos 4 anos e sair de lá a junção do bandido 1.0 e 2.0, sai de lá o 3.0, Encarceramento físico não é encarceramento digital, por isso que hoje muitas quadrilhas operam de presídios, atacando as pessoas pelo celular, dizendo sequestrei seu filho, praticando engenharia social. Então a gente começa a ver que há um desafio no pensar todo o ciclo, do que eu ensino na prevenção, nas regras novas, o que eu faço na conduta ilícita, como eu reintegro essa pessoa de uma forma a ela não gerar um novo ilícito digital. Então, que temas que a gente vai poder debater? Essa mudança de cultura, geração Y conectada, esse conflito entre o que é público e o que é privado. Se nós refletirmos, será que as pessoas hoje conseguem ter essa percepção? Mesmo com a lei de acesso à informação, ela traz, sim, toda uma lista que determina classificação e proteção por 5 anos, por 15, por 25, dados pessoais protegidos até 100 anos, o excesso de exposição versus proteção de imagem e reputação, um limite do abuso da liberdade de expressão, conflitos entre privacidade e segurança, até onde vai esse poder de polícia coletivo. Vamos falar um pouco sobre o que foi feito nas Olimpíadas de Londres, quando foi instaurado o procedimento de revista digital. Afinal de contas, se eu parar uma pessoa, um indivíduo suspeito, alguém agora, na época da Copa do Mundo, aqui em Brasília, temos o estádio aqui de Brasília. Se essa pessoa publicar um post no Facebook dizendo tem uma bomba no estádio,
o que a gente faz? Né? Assim, esse modus operandi, essa operação, quem responde? Né? É militar, é defesa ou é Polícia Federal? Né? Como eu investigo a autoria de quem disse que tem uma bomba no estádio, se a gente sabe que o Marco Civil hoje não vai obrigar guardas de logs de navegação? Que aí na investigação vai prejudicar e vai facilitar o anonimato. Então, a gente tem que começar a pensar quem são as novas testemunhas do mundo digital, sendo as máquinas, como eu reajo a isso? Imagina um motim, todo mundo vendo isso no Facebook, começar a sair correndo do estádio, mesmo que não tenha bomba, né? E só por ter dito tem a bomba, eu tenho o dever de averiguar, né? Então, tem uma série de questões hoje que a gente está tendo que lidar até sobre esse desafio do uso da tecnologia de forma segura e saudável, numa era de provas digitais e testemunhas máquinas, que está tudo muito mais documentado, mas se a gente não souber coletar essa prova, ela se perde rapidamente, né? E a necessidade de uma nova educação. Né? É lógico que os exemplos vêm de cima. Vou mostrar casos aqui que a gente tinha expectativa de quem deveria ensinar é quem está infringindo regras de segurança. Né? E essa cultura geral mais insegura, né, de um mundo que também está mais inseguro, é o que tem gerado o desfecho que vai parando no judiciário. Tem vários casos que eu vou mostrar do judiciário, que são casos que não aconteciam há 20 anos atrás e que passaram a ter que ter um tratamento por um comportamento, às vezes, que a gente ainda nem melhorou a tipificação nas leis. O próprio Código Penal Militar, há um bom tempo, quando a gente fez um primeiro estudo, necessitaria receber alguns ajustes, algumas melhorias para enquadrar essas condutas que a gente tem novas, né? Então, o que a gente viu nesses últimos 20 anos foi um Brasil que até os anos 90 não tinha telefonia fixa em casa e que a gente fez privatizações e com a Lei Geral de Telecom, todo mundo passou a ter o telefone em casa, só que rapidamente, dos anos 90, nós chegamos aos anos 2000 já com internet, com portais, com sites, com lojas virtuais e estamos em 2013 com produtos da Samsung e da LG sendo vendidos nas lojas que permitem que a sua geladeira numa rede IP solicite a pizza por você. Então você já começa a ficar preocupado qual é a senha que você vai botar na geladeira, porque senão vai que o vizinho pede a pizza para entregar lá e a conta vem para você. Né? Então, são situações da internet das coisas, das máquinas que falam com as máquinas. Então, a gente passa a pensar contratos intersistêmicos, ou seja, tem toda uma transformação, não é só a perda do papel, a gente não está só desmaterializando o suporte físico. Né? Nós estamos prestigiando o que a gente chama de ativos intangíveis, né? Os bens incorpóreos. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de tipificar furto de dados. Porque furto de dados, que você teria que enquadrar no 151 do Código Penal, né, que a gente até consegue tipificar furto de energia, furto de sinal. Qual que é o problema do dado? O dado é inesgotável. Dentro de um novo modelo econômico, que a gente sempre visa o modelo econômico da escassez, a gente define preço pela escassez de um bem, a gente define valor pela escassez. Um arquivo digital pode ser reproduzido N vezes por N tempo para N pessoas. Então, se eu mandar uma única música de MP3 para um de vocês e um de vocês colocá-lo na internet ou distribuir para os demais, todo mundo que receber aquele arquivo recebe um original. Então, um original transforma-se em 1 milhão de originais de uma forma inesgotável dentro do tempo. E é isso que faz o desafio da proteção dos ativos intangíveis, porque se alguém hoje entrar na rede de dados, der Ctrl+C, Ctrl+V, essa pessoa cometeu furto? Ela tornou indisponível coisa alheia móvel? Não, ela fez uma reprodução. Ela pode ter cometido um ilícito de acesso não autorizado a uma informação se eu tiver uma política a respeito disso, uma norma clara. Pode até ter um ilícito de direitos autorais, um uso não autorizado de um conteúdo alheio. Mas o crime mesmo de furto, ela não vai ter cometido, porque ela não tornou indisponível. Quando é que a gente torna indisponível um arquivo digital? Só se ela tivesse dado Ctrl+X. Se ela tivesse tirado da rede aquele conteúdo, apagado aquele conteúdo. Então, a gente começa a ter aquela situação em que as pessoas hoje não acham que pegar os dados alheios é furto, é ilícito, é errado. E isso já faz ou favorece os próprios vazamentos de informação que a gente vai comentar.
Então, quando a gente olha lá o 155 do Código Penal, você já começa a ter um desafio. Como eu tipifico um furto? Se pegar um bem corpóreo, né, com registro, que é ali, aquilo é do Exército, aquilo é de alguém, é fácil da gente tipificar a conduta. Agora, esse bem intangível é uma novidade para o direito do ponto de vista do que está acontecendo hoje. E é interessante que a gente está mudando o comportamento das pessoas, né? Quando a gente fala do desafio de alguém que porta hoje um celular, se a gente for ver, as escolas estão enfrentando isso também. Até os anos 80, havia um estudo da Universidade de Chicago que as pessoas, quando acordavam, ou primeiro escovavam os dentes, ou primeiro fazia xixi. Depois dos anos 80, nós criamos um terceiro grupo majoritário em que 62% da população adulta primeiro olha o celular antes de fazer xixi e escovar os dentes. Alguém se enquadrou no terceiro grupo majoritário, né? Vai gerando uma espécie de vício digital, em que quando alguém perde o seu smartphone, essa pessoa, quando perde o smartphone, 75% entra em pânico, 14% fica desesperado, 7% adoece. Se você pegar um adolescente, ele perdeu o celular, ele fica mal, né? É o blue, né? Ele fica deprimido. Aonde foi parar aquele dispositivo? Isso, para uma geração anterior, né? A geração dos anos 60, dos anos 70, é estranho. Como que a geração depois dos anos 80 sofre tanto com a questão dos dados, da tecnologia? O problema nunca é o dispositivo, é o conteúdo, né? Que fotinho tinha naquele celular, né? Aonde foi parar aquela informação? A gente vive a era do conhecimento, então a informação é poder. E a gente vai ver isso quando a gente discutir as questões dos dados de brasileiros depositados nos Estados Unidos. E esse livre acesso para a autoridade americana. Ter informação sempre foi, inclusive dentro da estratégia militar, definir quem é que ganha a guerra, né? Se você vai ali depois de Pearl Harbor para a Batalha de Midway e até o dia D, com certeza quebra de códigos criptográficos, desde quando inventamos a máquina de Turing até hoje, continua sendo, queremos a informação, né? Espionagem tem a ver com obtenção de informação. E hoje a informação está toda pública, aberta, as pessoas comentam coisas que não deveriam na internet. Essa é uma menina, Maitê, 8 anos, ganhou um videogame aos 4, um celular aos 6, um notebook aos 7, aos 18 presta ali para passar numa prova de colégio militar e entra na corporação, vindo já com todo um equipamento digital tecnológico de casa, né? Então, você passa a ter que ter um treinamento, uma orientação de como que ela vai fazer uso desses recursos. Isso aqui é uma sala de aula de 10 anos de idade, em que o professor pediu para os alunos colocarem o celular lá na frente para realizar uma tarefa que exigia concentração, porque o celular é dispersivo. Ele tem essa característica. Nós aumentamos erro, né? Inclusive acidentes da pessoa cair da escada, ser atropelado, bater o carro, tudo pela desatenção do celular. Agora, sabe o que é curioso? Você olha essa foto e fica com pena das criancinhas que não têm celular, né? É um sentimento estranho, ao invés de você ficar surpreso que está esse celular todo fazendo na sala de aula, né? Porque hoje uma criança ganha um celular e não tem nenhuma orientação sobre Constituição Federal. Né? O pai e a mãe não diz, querido filho, segundo o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, você não pode tirar foto dos outros sem autorização, publicar na internet, que pelo artigo 20 do Código Civil, o papai e a mamãe vai ter que indenizar. Aí ninguém fala nada. Aí pronto, aí começam os incidentes, né? Porque dar recursos sem dar orientação, ou sem explicar a regra do jogo, que seriam as leis em vigor, é o mesmo que nitroglicerina. Então, daqui vai sair, desde o sexting, que é eles tirarem foto peladinhos entre eles, até mesmo uma situação de cyberbullying, da ofensa e aquela foto que eles tiram entre eles, achando que o amigo não vai contar para ninguém, para na internet, chega num site de pedofilia. Aí esse site de pedofilia está fora do país, como que o pai consegue remover o conteúdo dessa criança da internet? Não tem um judiciário, não consegue dar essa salvaguarda, né, de resgatar aquela reputação. A gente até pode botar preço no dano. Indeniza 30 mil reais se eu descobrir quem foi. Né? Quem foi que, de fato, colocou a foto lá. Aí se discute, vou mandar oficiar a Embratel para bloquear o backbone para que nenhum brasileiro consiga acessar aquele site. São poucos os juízes que enfrentam esse tipo de discussão e geram com coragem a ordem judicial de bloqueio de site.
Nos Estados Unidos isso é muito comum, ainda mais para sites ilícitos que oferecem aí pirataria e outras questões, né? Mas a gente sabe o desafio do ordenamento jurídico. Aqui só um pouco mais de cultura. Essa menina, Milena, é uma jovem de 14 anos que estuda num grande colégio. Ela está no sábado comentando um caso com as amigas, que ela tem mais de 100 amigas no Facebook. E ela diz, minha assessora não percebeu que eu copiei o trabalho da Júlia. Aí, 3 amigos curtiram. Copiou o trabalho da Júlia, né? Em seguida, a Ana responde, realmente não vi, mas obrigado por me avisar. Ela esqueceu que tinha adicionado a professora como amiga. Né? Essa é a era da documentação e da transparência. E ela fala, Ana, acabo de anular a sua nota. E a Milena responde, desculpa, eu estava brincando, copiei não, juro. E aí a Milena continua, eu falei brincando, a Júlia que estava olhando o meu. E aí a professora encerra dizendo, vamos conversar pessoalmente, pois além de copiar o trabalho da colega, você quer colocar a culpa nela. Olha que interessante. Hoje as escolas estão tendo que criar uma norma interna que seja uma diretriz sobre a postura do professor em rede social em situações como essa. Nós temos uma regra que diga a postura ou não de alguém que trabalhe conosco, esteja na força em rede social com relação a alguém. Pode um outro professor, pode um sargento chamar a atenção de um soldado aqui na rede social ou não, né? Aqui, por envolver menor de idade, a professora estava certa até aqui. Na hora que ela escreveu o cabo de anular sua nota, gerando uma ridicularização dessa aluna perante todos que estão no Facebook, ela infringiu o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, há um momento no qual ela age correto e há um momento no qual ela foi além do que devia ter postado de conteúdo. Qual é o nosso desafio? É que isso hoje é prova. É prova escrita, documentada. É difícil depois dizer que não era bem isso que eu queria dizer. Então, se você não dá uma orientação adequada, aquilo que podia ter sido uma obrigação, a professora não poderia dizer que não viu, já que ela virou amiga. Deveria ela ser amiga da aluna na rede social? Ano passado, o estado de Nova York gerou uma lei estadual proibindo professores e alunos de se relacionarem em rede social pessoal, dizendo que a relação de trabalho tem que acontecer na rede social educacional, que é a rede social criada pela própria instituição e para não misturar a vida pessoal e vida profissional. Então, são questões que a gente já vê hoje acontecendo. Será que um pai e uma mãe poderia dar um print de tela e dizer que a professora praticou abuso de autoridade, perseguição e querer uma indenização contra a escola ou contra a professora? Esse é um ponto interessante, né? E aí, algumas imagens que a gente gera de nós. Hoje, nós começamos a medir as pessoas pelo que elas publicam. Então, aqui, né, como é que se escreve merece? Com C cedilha? Assim, ou merece com 2 S, merece com S? A pessoa nem merece que a gente conte como é que escreve merece. Né? Das amíndolas, com uma dor de dorcicólogo. Estou hiper ansiosa. Calma, só estou dizendo, talvez você esteja com lubriga. Aí aqui, né, já mostrando agressividade, violência, palavrão, né, a gente começa a conhecer as pessoas. Currículo não diz quem são as pessoas, rede social diz, né? Por isso que hoje muitas instituições monitoram rede social até para fazer promoção, para saber se aquela pessoa está preparada para assumir uma liderança, dependendo de como ela se comporta na sua liderança social, né? Porcaria de casa, de família, de vida. Quero explodir isso aqui e vou começar pela escola. E aí? Né? É uma ameaça, não é uma ameaça? Vai explodir mesmo? Vai explodir. Tem a bomba ou não tem a bomba? Começou a fazer pesquisa na internet, panela de pressão e mochila, o FBI foi lá. Né? Dependendo do que a pessoa estiver pesquisando na internet. Estou aqui em casa sozinha, vou ao banco rapidinho, já volto para aproveitar a noite sem ninguém em casa. Acabei de ganhar um novo iPhone para minha coleção. iPhone, iPad, iPod. Me liguem, quer dizer, o jovem publicando o número do celular para ligar para ele. Todos nós somos instruídos, se alguém ligar em casa e perguntar quem está falando, o que a gente responde? Quer falar com quem? E aqui no celular, né? Será que a gente instruiu, não coloca o seu celular na rede social? Ou não instruímos? Porque se a gente não instruiu, está lá. Está lá com certeza. O comportamento hoje é assim. A única parte ruim de ser filha, a única é que se você passa mal em casa de tarde, tipo hoje, não tem ninguém para te ajudar. O que essa jovem acabou de dizer ali, gente? Ela está sozinha, veio me pegar. Né? Alguém fala, tadinha, está sozinha, onde você mora? Pronto, já foi. Ou seja, a cultura atual
é falar sem pensar o que está sendo falado, né? Já cheguei em casa, mas minha mãe e meu padrasto saíram e agora saíram para almoçar e agora vou ter que ficar esperando o almoço, estou morto de fome. Não sabe que eu sou lerda nesse quesito? Um dia eu melhoro, estou indo viajar na sexta, chego dia 20, vamos nos ver quando eu voltar. E aqui também, estou indo para a escola, me chamem no WhatsApp ou no SMS e coloco o número. Quando esse jovem hoje vem para o mercado de trabalho, qual é o habitué? Qual é o hábito dele? E você acha que ele vai chegar para vocês, ou vai discutir um caso, dizer, estou agora tendo que estudar um caso sobre não sei o quê, fulano de tal, tá? Estou agora com o general tal, falando do assunto tal. Quer dizer, a pessoa passa a ter como cultura essa revelação, esse comentário em geral. O que para nós significa o quê? Que no nosso dever de polícia, dentro de uma visão de governo digital, de segurança pública digital, de defesa digital, quer dizer, quando você pensa tudo numa era digital, inclusive o direito, você passa também a olhar esse ambiente para pegar as quadrilhas. Então, foi monitorando o Foursquare que foi pego uma quadrilha, que selecionava as vítimas por ali para quem tem o hábito de fazer check-in toda hora. Né? É quase GPS de vítima. Né? Ele olha quem está fazendo check-in pela redondeza para pegar a pessoa. Também foi monitorando internet e redes sociais, que pegou um suspeito de pedofilia, né? Preso em Tubarão, homem de 29 anos, se passava por uma adolescente no Facebook e convencia as outras amigas a se exibirem pela webcam. Então, faz uma abordagem, fingindo ser outra pessoa, a interface gráfica ludibria, né? Porque parece que é, só porque a pessoa disse que é e bota uma foto, é ou não é? Né? Então, essa questão da capacidade de identidade é um grande desafio para a era digital. Mesmo hoje, com todo o trabalho que a gente tem de autenticar uma base de biometria, né? Seja com o modelo novo de RG, de passaporte, de título eleitoral, urna biométrica, nós temos ainda um problema muito sério de saber quem é a pessoa através de meios eletrônicos. Né? Normalmente, a gente chega num IP. O IP, que é o endereço, está no nome de alguém. A gente gera muito mais responsabilidade civil do que criminal. Porque, para criminal, indúbio pro réu. Se eu não tiver certeza, se eu não pegar num flagrante online, eu não consigo gerar a criminalização. Então, a gente acaba indo pela tangente, que é que nem pegar o Al Capone por crime tributário. Né? Não pelo ato ilícito criminal, mas pelo ato ilícito civil, normalmente. Olha esse caso. Mãe hacker invade o site da escola para mudar a nota dos filhos. Eu costumo dizer que os fins não justificam os e-mails. Né? Olha como é que esse caso aconteceu. Essa mãe era o quê? Ela era braço direito da diretora, que compartilhou a senha. E depois, quando a profissional saiu de lá, além da diretora ter compartilhado a senha, a diretora não mudou a senha. E aí a mãe imaginou que poderia entrar com a senha da diretora e dar uma mudadinha na nota dos filhos. O que ela esqueceu da rastreabilidade. Através do site da escola, desse portal que tem esse ambiente que dá para acessar remoto, eles identificaram o número do IP. Quando foram atrás do número do IP, bateram na operadora de banda larga e perguntaram para essa operadora quem é o assinante que fez uso daquele IP, naquela data, aquele log de tempo, né, GMT-3. E aí saiu logo o nome da pessoa. Esse é um caso cujo desfecho bateu direto na autoria. Mas e se ela tivesse ido te visitar na sua casa e usado do seu wireless? Né? Digamos que os filhos estudam juntos, é uma pessoa que você conhece. Se tivesse usado o seu wireless, teria aparecido você. É lógico que aqui o dado da nota alterada ajudou a identificar quem que teria, digamos assim, o nexo causal. Quem teria interesse de mudar a nota daquela criança? Por isso que gerou mais atração para a própria mãe quando bateu naquele endereço. Né? Hoje a gente não pode descartar nenhuma prova digital. Esse é um caso recente, né, decidido aí em 2012. É um caso em que se discutiu se eu poderia dispensar por justa causa uma pessoa que empresta senha para outra pessoa. Né? Que não é só uma questão de cultura, se eu consigo tipificar isso como uma conduta ilícita. Né? Eu posso tentar enquadrar lá no Código Penal, no artigo 307, da prática de falsa identidade. Se a pessoa for da administração pública, eu enquadro no 325, se aquela senha é da administração pública. Mas, independente de enquadrar numa conduta criminal, eu posso tentar enquadrar no quê? Numa quebra de procedimento interno. Se a gente tem uma política de segurança que diz que a senha é individual e intransferível,
imprescindível, na hora que a pessoa compartilha, infringiu uma norma interna, logo bateria aqui nesse caso, por ser entidade privada, o artigo 482, a linha B da CLT. E aí está aqui, né, em que você quebra a confiança na hora que compartilha a senha. Senha hoje, gente, e isso é uma questão importante, não importa quantas estrelas alguém tenha, a senha define poderes na rede. Então, se alguém que teria conhecimento de uma informação, até num nível de secreto ou ultra secreto, compartilhar a senha por qualquer motivo que seja, deu o poder, né, quase como um e-procurement, para aquela pessoa ter acesso àquele tipo de informação, né? Então, o que a gente está vendo? Que o que muda na questão de verificação de incidentes digitais é que a gente tem muito mais rastreabilidade no incidente digital, né? A capacidade de tentar apurar e identificar provas. Quanto mais provas nós temos, mais dever de agir nós temos. Porque aí, se eu não fizer nada, eu posso responder por negligência ou por conivência, né? Que seria aquela responsabilidade da omissão na ação relacionada àquele fato. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente aceita amigos no Facebook, quando a gente retuita uma coisa no Twitter, porque se aquela pessoa estiver praticando algo de errado, você acabou de se envolver. E se você está conectado com ela, às vezes o conteúdo que ela publica também vai estar relacionado a você. A gente vai mostrar mais uns casos disso. Então, a gente vive hoje 4 gerações que estão convivendo nesse mundo digital. Desde as gerações da época da máquina de escrever, treinadas num cenário, sim, do primeiro pensa e depois fala, da questão da privacidade da família, da casa, do recinto fechado, até chegar numa geração que passa pelo computador, que passa pela internet e que chega na nuvem, que coloca todos os dados na nuvem e revela tudo que está fazendo. Então, se a gente for fazer um estudo sociológico, a gente saiu da questão da máxima proteção para o máximo da liberdade. Nós estamos no movimento pendular e todo extremo de qualquer pêndulo é sempre delicado, né? E aí a gente também tirou o suporte físico. Isso nos desafia essa questão da reprodutibilidade do conteúdo digital. Porque hoje mandar um e-mail para a pessoa errada pode significar ter vazado para sempre aquele documento na internet. Como é que alguém devolve e-mail? Conteúdo digital não tem devolução, né? Você tem que acreditar que a pessoa não vai fazer uso daquilo, não vai apagá-lo. Então, a gente deveria ter mais cuidado até. O que isso significa? Que um ilícito digital é mais grave. Então, quando eu vou estudar penas, quando eu vou estudar responsabilidade, qual tem sido a tendência do judiciário? Fazer aumento de pena se a conduta é digital. Aplicar 1/3 de aumento de pena se a conduta é digital, por entender o desafio e a dificuldade de você recuperar o status quo. Ou seja, a conduta digital é mais grave do que a conduta física. Hoje, uma difamação de uma pessoa na rede social é mais grave do que uma lesão corporal. Lesão corporal, conserta, tem gelol. Difamação na rede social, só se a pessoa mudar de planeta, né? Porque como é que você restabelece para aquela pessoa? Ao contrário do que a gente achava há 10 anos atrás, em que o judiciário, no início, entendia que foi só um e-mailzinho, foi só um comentáriozinho. Dava aquela sensação de que no digital tinha menos força ou menos gravidade, e isso mudou, né? Uma pessoa que seja mais negligente, até com o uso de um recurso tecnológico, que perde um pendrive, pode ter perdido quanto conteúdo ali dentro, né? Perder uma pasta de documento físico é sempre um dano, mas um documento é diferente de 6 gigas de documento, de 1 tera de documentos e assim por diante. Então, McLuhan já dizia que, assim como o homem cria a tecnologia recria o homem. Isso é importante porque, quando a gente vai pensar leis, quando a gente pensa como regrar esse novo mundo digital, a gente tem que dar 2 passos para trás, pensar que valor estamos protegendo. Qual é o valor a ser tratado e a ser protegido? E o quanto que o comportamento desse indivíduo ou desse grupo está gerando um dano a esse valor, um dano social, até um mau exemplo. Então, muitas punições do judiciário hoje têm característica de punição exemplar. A gente tem visto indenizações de R$200 mil por uma pessoa ofender outra na internet. E você diz, será que isso é desproporcional? Ou será que isso é uma forma de mostrar o corretivo de que, se a gente
está na era da ferramenta e da liberdade, se eu não gerar uma punição grave para uma conduta, eu não dou o exemplo para os demais. Porque está muito fácil infringir as regras com todo esse ferramental, porque a gente não está tendo uma cultura familiar para ensinar isso para os jovens. Então, nesses novos paradigmas e novos riscos de uma sociedade de 0 ou 1, de bits e bytes, aonde, gente, temos uma questão muito importante. Em computação, nenhuma máquina consegue diferenciar dolo de culpa. Para uma máquina, todo ato é intencional. Se eu clicar uma coisa num computador, o computador em perícia vai dizer que clicou. Se eu mandar uma coisa, vai dizer que mandou. Se eu acessar, vai dizer que acessou. Nunca o computador vai dizer, mas foi sem querer. Né? A ideia do sem querer em computação é muito distante. Né? A prova matemática, a prova literal, a prova científica, que é uma das provas mais fortes do ponto de vista documental, é uma prova, como eu disse, literal. Né? Então, é por isso que, às vezes, quando vai se fazer investigações, se eu parar na senha de alguém, foi aquela pessoa. Né? Ela que vai ter que dizer que não foi ela. Porque se eu parei num elemento de identificação, de autenticação combinado, ela vai ter que conseguir me dizer que não foi ela. Então, ela acaba respondendo por ter, de repente, deixado a senha dela com outra pessoa. Então, a gente está vendo um direito que gera um enforcement maior até do ônus do dono. O que é o ônus do dono? Quando uma coisa nossa faz uma coisa errada, quem responde primeiro é o proprietário da coisa. Cabe a esse proprietário dizer quem foi o usuário. E muitas vezes cabe a esse usuário conseguir dizer que não foi ele. Né? A gente está invertendo um pouco aquela premissa do sou inocente até que prove o contrário. Né? Se a gente for fazer uma reflexão maior, as máquinas já presumem a responsabilidade, porque as máquinas não conseguem diferenciar dolo de culpa. Né? Se eu mandar para vocês um e-mail com vírus, como é que você vai saber se foi por querer ou sem querer? Eu posso ter feito por querer e posso dizer que fiz sem querer. Né? Então, mandei ou não mandei? Né? Então, dentro de uma discussão objetiva, porque o direito digital acaba exigindo uma prova mais matemática, vai valer que a máquina diga que eu mandei. Então, quais são os riscos que a gente vê de segurança, que hoje tem um fator muito mais comportamental e que nos desafia? Por que nos desafia? Porque toda vez que eu punir um comportamento sem entender que eu já tinha dito que aquilo era errado, vai parecer que eu estou sendo injusto. Muitos de vocês vão enfrentar casos em que vai dar a sensação de que se eu punir aquela pessoa, tadinho, ele só falou mal da pessoa na internet, ele só publicou um documento confidencial no SlideShare. Né? Dá sempre a sensação de que a gente não chegou a dizer que aquilo era errado, então, quando der uma penalidade, parece que eu é que estou errando. É aquela ideia de como é que eu dou o castigo sem ter dado a orientação. Né? Então, se a gente fizer uma pesquisa na internet, todo mundo aqui já procurou você mesmo na internet? Já procuraram aquela busca por imagens para ver que fotos suas estão publicadas na internet? Isso é um trabalho importantíssimo de reputação digital. Se você procurar no Google, Patrícia Peck, busca por imagens, vai aparecer várias fotos e até quem não sou eu. Né? Alguém que está parasitando a minha imagem, associando a minha imagem ou até um homônimo. Né? Então, isso é buscar Patrícia Peck. E se a gente hoje colocar Superior Tribunal Militar? A gente vai achar um monte de fotos. E algumas que talvez a gente diga, como é que isso está associado à imagem do STM? Né? Então, a gente vive uma era em que alguém tem que ter a missão de monitorar a imagem e reputação da instituição. Numa era digital, não é mais só o que eu falo de mim, o que os outros estão associando a mim. Então, vou mostrar um exemplo de algumas coisas que eu vi hoje de manhã, quando eu procurei STM. Claro que só vou colocar as piores, né? Por uma questão de chocar a audiência. As outras coisas, nem tanto. Mas tem isso associado ao STM. Não sei se isso daqui é um procedimento de treinamento com um pessoal peladinho, com as fotos peladinhas associadas ao STM. Então, você procura STM, aparece isso. Né? E aqui está a fonte, tá? Porque isso tem lugar que está publicado. Né? Será que deveria continuar publicado ou não? Ele está dentro da liberdade de expressão ou não? Isso já é um abuso de direito, né? Já mereceria, caso feito uma denúncia, um corretivo. E se a outra pessoa, que não foi quem tirou a foto, que está aqui dentro desse treinamento, não queria estar aparecendo peladinho na internet? Quem é que autorizou a pessoa que tirou a foto publicar isso e ainda associar ao nome do STM? Né? E aí tem essa foto,
também associada, e aí tem essa foto, também associada, né? São várias as fotos associadas. Aqui fica a nossa reflexão sobre, será que as pessoas sabem guardar segredo? Né? Aquela discussão assim, será que as pessoas sabem guardar segredo? O segredo é uma coisa que só eu sei. Esse é o princípio do segredo. Na teoria romano-germânica, nós encampamos o direito alemão no Brasil, e segredo é só eu sei. Tanto é que segredo industrial a gente não registra. Ninguém chega e registra em algum lugar um segredo industrial, né? A partir do momento que eu opto contar para alguém, eu conto em confiança. Quando eu conto em confiança, eu estabeleço os níveis de sigilo. O que é nível de sigilo? É que quando eu conto em confiança, eu vou dizer para essa pessoa se ela pode contar para mais alguém. Então, conforme os níveis de sigilo, eu tenho desde algo mais confidencial, interno, até uma coisa pública, em que eu diminuo completamente o nível de sigilo e todo mundo pode saber. Teve uma vez que o Tancredo Neves, ainda vivo, tem um caso dele que alguém foi contar um segredo para ele e disse: Tancredo, tenho que te contar um segredo cabeludíssimo, mas você não pode contar para ninguém. E o Tancredo, como um bom mineiro, virou para a pessoa e disse: mas, meu filho, se o segredo é seu, você não está aguentando, imagina eu. Então, aqui é interessante, porque se a gente for pensar, será que hoje o que vocês comentam em casa, está parando na rede social através do vazamento da família ou não? Né? Aonde é que a gente estabelece uma educação voltada para a proteção de privacidade, para o que é segredo, ou a gente está deixando mais solto isso? Porque muitos dos casos vão ser aí. Se aquilo é a cultura e eu não dei um novo treinamento, como é que eu vou punir a cultura estabelecida? Só se eu tiver treinado diferente, né? Então, a gente tinha uma época em que eu dei até um curso no Ministério da Defesa sobre espionagem, dos grandes espiões, o glamour e tal, e hoje o espião é qualquer um, né? É a pessoa acima de qualquer suspeita, né? Aquela ideia do serial killer que pode ser qualquer pessoa acima de qualquer suspeita. O hospital investiga divulgação em rede social de imagem de paciente internado. Vê se isso não afeta a reputação de um hospital. O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência da região de Belém investiga fotos em que o piloto de uma moto que caiu, parou na sala de cirurgia, está pelado, ensanguentado, e alguém do grupo cirúrgico tirou a foto dele e publicou no Instagram com um perfil bloco cirúrgico, que eles publicam a foto das pacientes que eles estão cuidando. Aí você fala, como que a pessoa da equipe que trabalha no hospital acha que tem o direito de tirar a foto de um paciente e publicar na internet? Que tipo de punição deveria acontecer aqui? Demissão é pouco. Como é que eu restauro a imagem e a reputação do hospital? Aí, ao mesmo tempo, será que o hospital tem uma regra interna que diz proibido tirar foto, filmar e fotografar no nosso perímetro físico, bem como publicar na internet sem prévia autorização? Nós temos essa norma aqui? Então, aí é que nós vamos para uma zona nebulosa que pode acabar configurando uma injustiça, um abuso de direito, porque se não existe uma regra e a cultura está na publicar, será que essa pessoa não tinha obrigação de conhecer a Constituição Federal, Código Civil e assim por diante? Teria. O nosso Código Penal Civil, no artigo 21, diz que o desconhecimento da lei é inexcusável. Então, se é inexcusável, eu deveria aplicar punição máxima. Agora, como é que eu evito que aconteça de novo o incidente? Lembra o princípio educativo do direito? Se eu depois não criar a norma e não der um treinamento para que outros funcionários não façam a mesma coisa, qual a probabilidade disso acontecer de novo? Completa, Completa. Funcionário do Burger King publica foto pisando nas alfaces. Então, a pessoa vai trabalhar e diz, vai trabalhar com celular com câmera, entra no recinto do empregador com celular com câmera e se dá o direito de tirar a foto e publicar dizendo: essa é a alface que você vai comer hoje no Burger King. Pelo princípio da investigação, resposta é incidente. Alguém fala, olha, estão publicando pisando nas alfaces do refeitório. Sabe assim? E aí, o que a gente faz? Então, você vai ter que imediatamente fazer um ofício para avisar a esse ambiente que publica a foto, fazer preservação de prova, porque a gente não tem nenhuma lei que diga que ele deve guardar essas provas.
Nenhuma lei determina que tem que guardar logs de conexão e logs de navegação ainda. Então, se eu não já oficio e digo, preserve prova, que eu vou precisar delas para investigação de autoria, a chance dessa prova se perder em algumas horas é muito grande. Há casos em que vai se fazer uma ata notarial com o notário para dar aí a fé pública de que aquele fato ocorreu, que só o print de tela não é suficiente. Print de tela é uma cópia da tela, eu vou ter que imprimir fontes, não é só a primeira tela, eu tenho que imprimir os fontes. Você vai lá no browser, view source, imprime os fontes, que é ali que vai dizer o número do IP do upload. E aí, pelo número do IP do upload, eu vou bater na operadora de banda larga e saber quem foi que fez o upload. Nesse caso, eu vou bater num PIN de celular. E a operadora de telecomunicações vai me dizer que foi aquele celular que publicou aquilo na internet. Hoje também não tem nenhuma lei que diga que essa operadora de celular guarde esse log. Eles guardam apenas os logs de torpedo e alguns logs de conexão por conta de billing, por conta de cobrança. E, normalmente, isso é guardado por prazos de 90 dias. Apesar do Código de Defesa do Consumidor exigir guarda de 5 anos de alguma coisa que um consumidor possa questionar, já que é cliente da operadora de telecom, a guarda hoje é, no máximo, por 90 dias. Então, se a gente não age rápido, a gente perde todas as evidências do incidente. Assim como aqui, o que aconteceu? O Burger King bateu na AT&T, a AT&T respondeu o usuário e chegou aonde? Cruza o Social Security, chegou no funcionário. Esse cara uniformizado, que não tirou a foto do rosto, como é que eu vou saber se é ele ou não é ele? Cheguei num celular. Então, para mim, quem é que foi? O dono daquele celular, daquela assinatura. E se ele pediu para o colega do lado emprestado o celular e fez isso? Por isso que hoje tem que ter muito cuidado quem é que usa a sua máquina, ou a sua senha, ou a sua conexão, porque o princípio da evidência de autoria vai para cima do usuário ou do proprietário daquele equipamento. Esse é um outro caso do Taco Bell, né? Também, funcionário publicando foto, aqui no caso, urinando no lanche, né? Mesmo procedimento investigativo. Agora, o que é importante? Se a gente já não tiver uma regra de resposta a incidentes, elencando os tipos de incidentes mais comuns e o que fazer para coletar prova, até a hora que é instaurado um processo administrativo, alguma coisa que vai julgar, no dia do julgar não tem mais nada. E aí você vai ser obrigado a absolver por falta de prova. Né? Porque você não consegue imputar o fato à pessoa, você não consegue gerar uma conexão entre as coisas. Estagiárias demitidas após publicar fotinho de rato na gráfica do Senado. Qual que é o problema do caso? É que as estagiárias publicaram a fotinho do rato dizendo que ele era o Renan Calheiros. Né? Então, são situações assim, a liberdade de expressão. Olha, tem uma foto na gráfica do Senado. Aonde vira abuso de direito pelo artigo 187 do Código Civil? Associei ao nome de uma pessoa, logo gerei uma ofensa. Né? Associar bichos a pessoas, em geral, é ofensivo. São poucos os animais que nós conhecemos que não vai ofender. Né? Bem poucos. Bem poucos. Agora, como que a gente ensina isso? A gente não tem um artigo de nenhum código civil ou criminal que diz o que é ofensa. Tipo, essas palavras são ofensa. Ofensa é sempre uma questão mais cultural. Então, se aquilo vai ser entendido como ofensa ou não, depende muito do momento. Aqui fica só o artigo 5º, inciso 10. Aqui a pessoa dizendo, estou cheio de coisa importante para resolver, tem que ficar numa reunião de 2 horas ouvindo 2 caras brigando, igual criança. Não disse o nome das pessoas, não disse o nome da reunião. Eu até posso saber quem é essa pessoa, mas ele conseguiu escrever sem risco. O que acontece é outra pessoa que diz, meu chefe é muito idiota, sem graça, ridículo, zoado, odeio ele. Então, agora que já começou um caso que a gente chama de corporate bullying. Se ele não disse o nome do chefe, mas se eu souber quem é essa pessoa, eu consigo saber quem é o chefe? A partir do momento que gera identificação, se for identificável, já gera dano moral, já gera difamação. Se eu puder descobrir, por associação direta quem é a pessoa, já gera. E o que ele escreveu aqui é ofensivo? Ou está dentro da liberdade de expressão? Tem uma mulher aqui no tribunal que parece a Dona Redonda.
Aí aqui são aqueles limites. Eu estou dizendo isso, gente, que em muitos casos vocês vão ter que fazer avaliação do conteúdo. Não é só genérico dizer publicou. Você vai ter que olhar o conteúdo. Será que eu consigo dizer quem é? Se essa pessoa é identificável, trabalhar num departamento que tem uma pessoa bem gorda, eu vou ter conseguido associar a quem ela se referia. Agora, se não, não. Então, aqui fica uma discussão mais genérica, né? Acabo de sair de 10 horas de reunião, não tem saco que aguente. Pelo menos roubei uma Heineken da geladeira saindo de lá. As pessoas gostam ainda de fazer prova de crime, né? A confissão aberta, online, pública, na rede social. O problema é que, dependendo da pessoa, da situação, você já começa a ter um dever de agir. Porque como não fazer nada se isso for denunciado, né? Vídeo mostra funcionários dos Correios jogando as encomendas do SEDEX. Os Correios tiveram que lidar com esse tipo de situação, em que, às vezes, um terceiro documenta digitalmente a ação indevida, incorreta, de um profissional nosso. E aí não dá para dizer que não vou fazer nada, né? Aqui a CNMP apurar a conduta de promotor que incitou a violência. O Corregedor Nacional do Ministério Público, Jefferson Coelho, instaurou no dia 10 reclamação disciplinar contra um promotor de justiça de São Paulo que cometeu falta disciplinar ao postar em rede social uma mensagem tratando da conduta da polícia em relação às passeatas na cidade. O promotor foi notificado, teria que responder. Ou seja, um comentário pessoal, mas a pessoa é um promotor. Como que eu separo no perfil da rede social o chapéu da pessoa e o chapéu do cargo, né? A partir do momento que ele é um promotor, aquilo virou uma opinião da promotoria, né? A partir do momento que eu sou um magistrado do STM, isso vai ser uma opinião do STM. Eu consigo separar o indivíduo e o cargo hoje na era digital? Isso é algo extremamente importante de refletir, né, daquilo que a gente publica. Aqui é um outro exemplo, né? Situações hoje em salas de reunião, em que basta um dispositivo com câmera para que aquela informação vaze, para que ela saia. Por isso que já tem sido colocado que reuniões relacionadas à licitação, processo licitatório, não pode entrar na reunião com dispositivos que gravem ou tenha câmera, porque vai que vaza, vai ferir o artigo 90 da 8666. Então, você acaba tendo que gerar uma restrição de acesso tecnológico a ambientes físicos para evitar um comportamento de vazamento, né? Interessante, você tem que usar uma restrição física para evitar um comportamento digital. Aqui fica também a questão de cuidado com webcams, né? Tem muitas situações em que as pessoas esquecem que a webcam está acionada. Faz uma conferência, depois deixa acionado e aquilo revela da pessoa. Também tem muitos casos em que alguém traz um atestado médico, dispensa médica, dizendo que tem que ficar 15 dias de cama por hérnia de disco e depois começa a publicar na internet, nas redes sociais, a foto da viagem, né? Então, é aquela história, né? O que os olhos não viu, o coração não sente. Mas, a partir do momento que tem prova, está pública essa prova, de novo inicia o dever de agir, né? Então, a gente viu que a principal questão hoje é essa mudança, essa transformação de que, tudo está documentado, tudo é prova escrita. A gente está com uma geração que escreve. Sentar uma pessoa do lado da outra, ela não fala, não, manda uma mensagem. A partir do momento que ela mandou uma mensagem, pode ser a mensagem da forma que for, se ela falar assim, oi, Pati, linda, dependendo do que ela disser, já ficou documentado. Pode até virar contra ela, dizer que é assédio. A gente não deve mandar mensagens corporativas assinando beijos. O brasileiro é coloquial demais, né? E isso vai gerar excesso de intimidade, isso pode gerar problema hierárquico, né? E aqui fica um exemplo, nesse mundo tão digital, que tudo é um celular, do procedimento instaurado na polícia inglesa para as Olimpíadas de Londres sobre revista digital, né? Será que o procedimento de revista, que é um procedimento hoje aplicado, eu revisto mochila, eu revisto um carro, hoje eu posso, como polícia, mandar alguém parar o veículo, olhar o veículo dessa pessoa, posso fazer revista na pessoa, posso apalpar a pessoa, posso olhar o celular? Né? Essa é uma questão interessante. Por que não posso olhar o celular? Porque se eu precisar de uma ordem judicial para olhar o celular, eu perco o flagrante.
né? E essa é uma questão interessante, porque ali pode estar um torpedo para um comparsa. Naquela história do tem uma bomba no estádio, se você chegar num celular, aquele celular pode entregar a quadrilha, né? Então, se eu não puder já fazer espelhamento, clonagem daquele dispositivo, eu perco as evidências. Hoje tem casos de pais que o filho se envolve numa situação e que o pai esquece de retirar o dispositivo do filho para fins de análise do material, e às vezes a própria vítima apaga aquela informação do dispositivo, apaga muito rápido. Então, isso é uma discussão interessante, não importa se em nível de defesa, de cyber, não importa se em nível de Polícia Federal, se em nível de segurança pública, né? Se hoje as provas estão digitais, até onde vai no meu dever de polícia o direito de acesso a essa evidência, né? E aí é lógico, se a pessoa entrar no perímetro físico do quartel-general, eu posso pedir para inspecionar? Posso dizer, eu quero ver antes de você sair o equipamento, porque a Polícia Federal norte-americana já faz isso, né? Inclusive em aeroportos, de mandar abrir computador, de querer olhar o que está dentro do equipamento e assim por diante. Então, é aqui, nesse limite, que nós estamos a discussão para o país que vai também ter Copa do Mundo e Olimpíadas, né, em que as provas estão nos dispositivos, né? Eu posso olhar um papel dentro do bolso, mas não posso olhar o torpedo que está no celular? O que diferencia um do outro, né? Tem que ter cuidado para não proteger a situação do crime, né? Aqui é um caso de burla de regra, né, de acessar sites que eram vedados, só para mostrar mais alguns exemplos. Um outro caso relacionado a acesso de site pornográfico, né? Muitos casos parando no judiciário. Aqui, violação de e-mail corporativo não é ingerência de vida privada, que a instituição tem o dever de olhar a caixa postal institucional, né? Aí, o que acontece em muitas situações? As pessoas, né, aqui, diálogos íntimos em caixa postal institucional, as pessoas, às vezes, pegam e vão utilizar de outras caixas postais para fazer uso para esse tipo de coisa, e às vezes essa caixa postal está mais facilmente acessável pelo FBI do que por nós, né? Na verdade, a prova fica mais fácil de coletar lá, coletar aqui. Então, hoje a gente tem que ter um cuidado, mapeando os incidentes, como que eu registro a ocorrência, que prova que eu vou guardar adequadamente, como eu identifico o nível de gravidade, até para eu poder aplicar uma pena proporcional à gravidade, né? Como eu faço também uma resposta a uma crise, porque aquilo pode gerar uma crise de imagem, né? Porque está tudo aberto, tudo publicado na internet. E aí, como que depois eu continuo olhando para ver se não vai acontecer de novo, dentro do ciclo de prevenção, né? Então, mais ou menos esse pensamento que a gente tem que ter aí planejado, né? Além disso, nós temos trazido nos últimos anos um conceito muito interessante, que é o conceito da legítima defesa digital, né? Em que eu poderia, munido do estado iminente daquela real ameaça, de forma proporcional e imediata, fazer defesa do meu direito, né? Que é quando você sabe que, na era do tempo real, não vai dar tempo do Estado vir para te socorrer, né? Então, aonde eu delimito que é legítima defesa e aonde que deixa de ser a legítima defesa digital? Essa é uma discussão bem nova do que a gente vai tipificar ou não como legítima defesa digital. O mundo não tem mais fronteira, isso é um desafio de ordenamento jurídico, por isso que hoje a gente tem a tese do direito digital comparado para um ordenamento global, né? Assim como você tem cortes criminais para crimes de guerra, várias coisas internacionais, também deveria ter para questões digitais que envolvem múltiplos ordenamentos. E, para fechar, até pelo meu horário, fica, né, uma chargezinha com a discussão toda dos Estados Unidos. Nossa, esse conjunto de escândalos da NSA é horrendo. Vou mandar um e-mail para o presidente. Droga, não sei para onde mandar. Deixa nos seus rascunhos que ele vai acabar lendo. É verdade, né? Aquela ideia da questão da privacidade do sigilo. O Patriot Act tem a seção 215, que garante a capacidade de monitorar para atingir qualquer um, né? Atinge qualquer um, monitoro qualquer um, em qualquer lugar, de qualquer forma que seja considerado relevante para uma investigação nacional. Então, do ponto de vista legal, o ato lá não fere nenhuma regra. Agora, aqui fere.
Quando um país fere regras de outro país, quando lá monitora o e-mail da presidenta Dilma, quais seriam as possíveis reações que o país poderia ter quando você enfrenta um ordenamento jurídico de outro país? Existem 3 medidas que acontecem. A primeira coisa sempre é embargo econômico. É você dizer, não vou fazer comércio com os Estados Unidos por não respeitar a nossa lei de interceptação e não respeitar a nossa Constituição Federal. Qual a possibilidade do Brasil realizar isso? Nenhuma. Segunda opção, é chamado o que a gente chama de protesto popular, que seria quando as pessoas, o povo resolve, não vou mais usar serviços de empresas americanas, porque eles não respeitam as nossas leis e os dados de brasileiros. Então, imagina o brasileiro deixando de usar todos os serviços fornecidos por empresas americanas, né? Do Facebook, da Microsoft, o que seja. Qual a possibilidade disso acontecer? Também, nenhuma. Terceira opção, quando um país, nem por bloqueio econômico e nem por demanda social, responde a uma infração de lei de outro país, é a declaração de guerra. Né? Qual a possibilidade do Brasil declarar guerra aos Estados Unidos? Nenhuma. Então, no final, como é que a gente ficou? Com um problema sério, né? Do ponto de vista diplomático, das opções que nós temos, nas instâncias que nós temos, é bem difícil dizer que vai ser o Itamaraty que vai resolver isso daí, né? Por isso que ficou essa discussão toda de Ministério da Defesa, Ministério das Relações Internacionais, o que a gente vai fazer. Aí ontem eu vi a notícia aqui em Brasília de que toda a culpa é do SERPRO. Né? De que tem que o SERPRO conseguir ter uma caixa postal mais protegida. E o que nós não fizemos nos últimos 20 anos? Não desenvolvemos um padrão de criptografia nacional, né? Básico. Os russos fizeram, muitos países fizeram, a gente não fez. Então, a gente hoje não só não tem um padrão de criptografia próprio, como a gente dá os serviços dos outros que estão depositados com o servidor num outro país, cujos termos de uso, para quem aqui tem Gmail, para quem aqui tem qualquer serviço, leia o termo de uso, porque o termo de uso diz, né? Quando você faz um upload, de algum modo, envia um conteúdo aos serviços da Google, você concede ao Google e aquele com quem trabalhamos uma licença mundial para a Google usar, hospedar, armazenar, reproduzir, modificar, criar obra derivada, comunicar, publicar, executar, exibir publicamente e distribuir o seu conteúdo. Os direitos que você concede nessa licença perdura, mesmo que você deixe de ser nosso cliente. Certifique-se que você tem direito para conceder a licença de qualquer conteúdo que você colocar na gente. De quem é que é o conteúdo, então? Passou a ser dele. Então, quando ele fornece ao presidente americano, ele está infringindo alguma coisa, se você acabou de transferir para ele num contrato entre partes? Maior capaz, alfabetizado, deu ok numa contratação eletrônica, você acabou de acordar com a transferência do conteúdo, e ainda a culpa vai ser sua por ter dado um conteúdo que você não podia ter dado. Então, a Google coloca claramente que vai atender a legislação, regulamentação ou solicitação governamental. Então, eles atendem a ordem de autoridade, não é só o devido processo legal do judiciário, isso também está no termo de uso, né? Eles ainda colocam uma coisa muito interessante, que eles registram também o número do seu celular, os dados do seu equipamento, todas essas informações ficam registradas, né? Eles reconheceram publicamente que não conseguem garantir privacidade dos usuários, né? Isso é um reconhecimento público. Então, pode hoje um servidor público utilizar um Gmail para compartilhar informação considerada sigilosa para uma instituição? Não, não deveria. Não deveria. O Dropbox tem um termo de uso interessante, no final ele diz, pense bem o que você vai compartilhar através do nosso serviço. Então, a gente joga a responsabilidade da decisão para o usuário, né? Eles colocam também que eles registram os dados do dispositivo, eles registram que página da web você está acessando a partir do momento que você está com o Dropbox, e eles também compartilham com as autoridades, né, aquelas informações de ofício, né? Compartilhar de ofício, não precisa ter um processo, não precisa ter uma ação, uma acusação, nem nada. A Microsoft diz a mesma coisa, né? Está todo mundo dizendo a mesma coisa, e é por isso que no Brasil já tem decisão de que o profissional pegou dados da instituição e mandou para o seu e-mail particular,
e que aí, por isso, transgrediu o regulamento interno, né, que tem uma norma interna que diz que é para usar caixa postal corporativa para comunicação sigilosa ou confidencial, e aí já gerou aí o desligamento da pessoa, né? Claro que o Marco Civil está andando, a gente está tentando ver se resolve o problema, não acredito nisso, não é o Marco Civil que vai resolver essa questão, ao contrário, o Marco Civil tem alguns itens bem preocupantes sobre questão de não exigir guarda de provas. Então, para aumentar a privacidade, essas empresas não vão ter que apresentar prova para o judiciário brasileiro, é isso que está no Marco Civil. Elas só vão fazer a apresentação de logs de conexão a partir da ordem judicial e por 1 ano. Então, se hoje eu apaguei e amanhã que chegar a ordem judicial, está tudo bem. Mas enquanto que aqui elas vão restringir o acesso de prova, lá na base, a prova é toda compartilhada de ofício por um pedido de autoridade. Bem, é claro que a gente sempre tem mais assunto para falar do que o tempo, né? Acho que é importante gerar o debate, gerar as perguntas. Eu vou deixar depois o PowerPoint, que tem um pouco mais de material aqui, falando da nossa legislação relacionada a isso, né? Que se hoje eu fosse olhar questões até da Constituição sobre soberania nacional, eu não poderia botar dados da administração pública em nenhum tipo de servidor que não tenha a legislação brasileira alcançando, né? Isso está na nossa Constituição, né? A gente tem uma diretriz de segurança também falando sobre a questão do uso do cloud computing na administração pública e exige que a legislação brasileira prevaleça. A maior parte desses contratos elege a legislação americana e não a brasileira, né? E ainda com algumas cláusulas mais protecionistas. A gente já tem diretriz sobre isso, né? A gente tem um projeto de lei que está tramitando desde esse ano para falar sobre cloud computing, tentando ver como é que resolve o problema ou a equação. E aí, é lógico, na questão jurídica, a gente vai sempre analisar em qual país está o fornecedor do serviço, em qual país está o cliente, de quem são os dados, aonde eles vão ficar, se existe alguma lei regulando transferência internacional de dados pessoais, é isso que a Europa está discutindo, que tem que haver uma legislação de respeito à transferência de dados pessoais, não você ficar olhando a correspondência do outro só porque está passando pelo seu backbone, né? E, por último, como é que está a questão do Patriot Act, que dá acesso ilimitado a qualquer dado que trafegar em qualquer tipo de ambiente que os Estados Unidos possam ter acesso, desde que aquilo seja relevante para uma investigação de terrorismo, e aí vai saber o que significa isso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para evitar riscos e, principalmente, cuidado com dispositivos. Para quem usa tablet, tem que ter senha de bloqueio, tem que ter bloqueio automático por inatividade, antivírus, anti-spyware, um aplicativo para apagar remoto. Caso você perca o dispositivo, você aperta aquele aplicativo, ele apaga tudo que estava ali dentro, né? E ainda fazer o backup também, para não perder a informação. E esse modo de agir ainda não é cultura. Se não é cultura, tem que estar numa regra formal, escrita, senão a pessoa envolvida vai alegar que não sabia que tinha que agir daquela forma, que aquilo é que era o que a gente chama de bonus pater familias. Qual que é a postura do bom pai de família digital? Qual é a minha expectativa sobre um cidadão que hoje está no mercado de trabalho, que deveria ter qual nível de zelo das informações? A gente ainda não estabeleceu esse perfil do bom pai de família digital, né? Que não compartilha a senha, que não publica uma informação de trabalho na rede social. A gente já tem a postura do bom pai de família analógico, né? Que a gente usa muito no judiciário, mas o bom pai de família digital nós ainda não temos. Aqui eu vou fechar o material, só para deixar no finalzinho, né? As discussões aí maiores, por conta da Lei Carolina Dickmann. Acho que a última mensagem que eu quero dar para todos vocês, de estudo, de reflexão, nós lutamos muitos anos para ter uma lei que trouxesse alguns crimes digitais. Conseguimos praticamente só 4. Destes, a maior discussão do 154A, do crime de invasão de dispositivo, era de que, como eu diferencio se a pessoa entrou sem querer ou entrou querendo? Aí se estabeleceu no tipo penal que tem que ser mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Ou seja, qualquer dispositivo que não tenha um mecanismo de segurança, eu não teria como invadir, porque ele já está aberto. Então, conceitualmente, tecnicamente, eu não invado uma coisa aberta, né?
Não viola uma correspondência aberta. Por isso que o crime de violação de correspondência do 151 é violar a correspondência fechada dirigida a outrem. Existe o fechado, né, dentro do tipo penal. Qual o nosso desafio? Em geral, as pessoas não colocam senhas, né? E se colocou, a primeira coisa que o advogado da outra parte vai alegar é: prove que havia mecanismo de segurança, porque se ele conseguir afastar a violação indevida de mecanismo de segurança, não gera a tipificação. Então, a gente ainda não tem um crime tão bom ou tão forte como gostaríamos, para evitar pegar as pessoas que entram sem querer. Ficou desse jeito. Lógico que a gente ainda dá tratamento sobre aumento de pena se houve prejuízo econômico, mas primeiro tem que ter tipificado a violação, para depois eu ver se houve prejuízo econômico, eu aumentar a pena, para depois eu ver se tiver ainda tido comunicação privada, segredos e eu gerar também esse outro tipo de pena que é maior do que do caput e assim por diante. E por último ficou a questão do crime de quem interrompe ou tira do ar um site relacionado aí, né, à utilidade pública, que foi o que os anônimos faziam. O problema é, para eu tipificar um crime, eu preciso ter uma autoria. Para eu ter uma autoria, pela internet, eu vou ter que investigar quem foi. Para chegar em quem foi, eu vou atrás do IP, dos logs de conexão e navegação. E eu não tenho nenhuma lei que diga que tem que guardar essa informação. Então, até eu chegar lá, pode ser que eu não consiga mais identificar quem foi, logo a gente não aplica o crime por falta de capacidade de autoria. Mas eu posso gerar a responsabilidade para indenizar o dano causado. E a responsabilidade para indenizar o dano causado vai recair sobre quem? Sobre ou o proprietário daqueles dispositivos, daquela conexão, ou o usuário que apareceu o nomezinho lá, que foi quem acessou na internet. Por isso a preocupação de quando alguém usa um IP aqui no nome do tribunal, alguém usa algum recurso e um terceiro, que se ele agir errado, na investigação vai parar aqui. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado até com os wireless abertos, porque é uma oportunidade, a gente nunca sabe quem é o vizinho, o que a pessoa pode estar fazendo ou acessando, e a gente tem a obrigação de fechar a porta. Em casa, quando vocês forem dormir, não fecha só a porta física, não faz só a ronda da porta, puxa a internet, porque quem tem filho adolescente hoje deitado no quarto, tenha certeza que ele continua na rua digital de madrugada. Então, a gente desliga todas as portas, inclusive a porta digital. Isso é procedimento de segurança da família hoje, porque jamais volta a pedra tirada, a palavra dita, a ocasião perdida, o tempo passado, como jamais volta a fotinho que parou na internet. Aquele conteúdo eterniza, perpetua, fica lá para sempre, e a gente responde por culpa em vigilando. Essa é uma modalidade de culpa muito interessante, quando a gente é negligente em vigiar. E essa negligência em vigiar alcança a responsabilidade parental, ali do 932, 933 do Código Civil, como alcança a responsabilidade do chefe, de chefia, que bate até o 1016, que um gestor, um líder responde por culpa no desempenho das suas funções, quando ele tem o dever de olhar uma equipe e não olha o que aquela equipe esteja fazendo. Essa culpa em vigilando é algo muito forte. O que nós vimos na palestra? Ainda não tem um bom senso coletivo sobre questões digitais. Por quê? Porque o bom senso leva 3 gerações. O vovô disse para o papai que disse para o filho. Quando 3 gerações dizem a mesma mensagem, tipo, não deixa a porta de casa aberta, cria bom senso. Aí cria o bônus pater familias, que tem a ver com o bom senso daquela comunidade, o bom senso coletivo. Hoje as pessoas têm filhos aos 30 anos. Significa que 3 gerações de 30 anos leva 90 anos no estudo de sociologia para o bom senso acontecer sozinho. A não ser que a gente faça o quê? Dê aula. Dê aula de bom senso. Se a gente não der aula sobre ética e segurança digital na base, a gente está enfrentando um cenário de incidentes nos próximos 90 anos, até que as pessoas traumatizadas ensinem a próxima geração que não deve fazer certas coisas, que gera muitos riscos e estabelece uma nova cultura de segurança. Para quem tem filhos também, e de ser em casa esses cuidados para não vazar a informação da família, que se fizer uma coisinha de errado, papai e mamãe que assina a banda larga que vai responder, Quem aqui o seu nome está na conta da banda larga já sabe que você é o primeiro suspeito,
você é sempre quem vai ser imputada a responsabilidade do que aconteceu a partir de uma conexão da casa. Não custa nada lembrar os filhos, quando você dá uma ordem e manda obedecer, e tem criança que diz, por que eu tenho que te obedecer? Lembra eles que tem um artigo no Código Civil, né? Nós temos o artigo 1634, inciso 7, que diz que os filhos têm o dever de nos obedecer, nos respeitar e realizar serviços domésticos próprios da sua idade e condição, né? Então, acho que a gente acaba não falando da regra em casa e a regra ajuda na convivência social. Esse é um artigo para botar na porta da geladeira, né? Porque qual é a pena desse artigo? Que se não cumprir, está sujeito a ser deserdado da herança da família, né? Não custa nada comentar. Então, seja lá, na hora que dá no celular o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, na hora que está em casa, que mandou desligar a TV, dormir, tá? O artigo 1634, inciso 7 do Código Civil. Talvez com a gente tendo mais foco nesse tipo de formação, a gente traga para o mercado a geração 5.0. Que é a geração blindada, né? A geração que já pratica ética e segurança digital, e a gente tem que buscar isso, senão vocês vão cada vez ter mais casos para decidir, e o que nós estamos fazendo para evitar, para construir esse novo modelo de profissional pensando coisas que ele não aprendeu em casa. Aqui eu deixei um exercício que, dependendo do debate, se tiver tempo, já que eu me estendi demais, eu faço. Se não, é um exercício para quem pegar o material, realizá-lo, que é uma matriz que eu vejo o tipo de incidente, qual pena que eu aplicaria para aquele incidente, para ver se a gente consegue ter um consenso sobre qual é a gravidade e qual é a pena que tem que ser aplicada. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigada. Doutora Patrícia, meu nome é Iane, sou coordenador de tecnologia aqui do STM. Parabéns pela apresentação. É um tema relevante para a nossa instituição, inclusive dados os casos agora de preocupação do nosso governo em relação à invasão da NSA. Então, a minha pergunta é até direcionada a isso: quais ações a administração pública, o governo deve tomar para evitar que esses roubos das informações continuem acontecendo? E uma outra questão que eu queria que fosse elucidada é quanto a um e-mail que alguns utilizam da jurisprudência dizendo que é uma correspondência. Eu tenho minha opinião, eu já sei mais ou menos a linha, mas eu queria que fosse elucidado esse caso, que o e-mail corporativo pode ser monitorado e acompanhado e ele não é inviolável quando no caso institucional. Tá boa, agora tá. Bem, eu vou começar pela segunda pergunta, que é mais fácil, né? Eu acho que todos estamos pensando como evitar as invasões aí de informação no mundo, não é só um pensamento brasileiro, mas de outros países, né? A questão do e-mail, eu coloquei um dos exemplos, que mostra que a caixa postal de mensagem corporativa é considerada de propriedade da empresa, então, a partir daí, teria o direito à mesma de olhar, né? Que seria o direito do proprietário, livre acesso, uso à sua propriedade. O que acontece é que, às vezes, a pessoa pode ter posto alguma informação íntima ali, por isso que hoje é melhor prática deixar claro previamente o aviso prévio do ambiente monitorado. Por quê? Porque não é que eu não posso olhar, mas se aquilo que eu tiver olhado puder expor vida íntima, se eu não avisar que eu estava olhando, eu não sou punido por ter olhado, mas eu posso ter que responder por um eventual dano moral de exposição de vida íntima. É o que acontece quando alguém entra num perímetro físico com câmeras e, de repente, não sabe que tem câmera e fica numa posição, numa cena, faz alguma coisa que gere uma exposição de vida íntima, né? Então, hoje o judiciário entende que o empregador tem o direito completo de acesso, mas que é recomendável o aviso prévio de ambiente monitorado para evitar a exposição de vida íntima naquele ambiente corporativo, tá? Quando a gente vai para mensagens mais pessoais e e-mail particular, hoje já há o entendimento de que, se eu acessar esse e-mail particular de dentro da rede da instituição, que está avisada que o ambiente é monitorado, quando eu aviso o ambiente monitorado, significa que todo o tráfego de dados é monitorado, não só a minha própria caixa postal. Logo, a pessoa assumiu o risco e aceitou a monitoração. Se ela acessar daqui de dentro, tendo tido aviso, também não vai ferir a privacidade dela se eu acabar pegando algo naquele tráfego. Mas é requisito o aviso prévio, formal, escrito, de ambiente monitorado. Hoje, até nas telas, né, na hora que você vai se logar, na hora que você vai acessar, já fazer o aviso de ambiente monitorado.
até as escolas. A gente fez uma pesquisa, muitas têm câmera, muitas fazem monitoração e não colocam um aviso de ambiente monitorado. Então, hoje já passou a entrar até no contrato de matrícula das escolas a cláusula de que todos os ambientes físicos e lógicos da escola são monitorados para fim de prevenção e assim por diante. Então, é ideal colocar isso em todos os lugares para não haver risco de depois ter que acabar indenizando algum tipo de dano moral por exposição de vida íntima. Tá? A câmera não escolhe o que olha. Assim como os softwares de monitoração, eles vão por palavras-chave e assim por diante. Então, pode acontecer de você se encontrar, se deparar com uma situação de exposição de corpo, né, exposição de vida íntima. Até um equipamento corporativo, como é um smartphone, quantos casos a área de TI vai fazer a manutenção do equipamento e o usuário deixou fotos lá, às vezes bem íntimas, naquele equipamento corporativo? Por isso, sempre tem que dizer que está sujeito à monitoração e à inspeção física, né? Até as duas nomenclaturas. Quanto à questão da NSA, eu citei 3 cenários que nós já vimos que são impraticáveis. Então, a gente fica com a questão tecnológica, né? Se eu não posso agir diplomaticamente ou militarmente, vou agir tecnologicamente. No agir tecnologicamente, é lógico que vai um entendimento de que deveríamos desenvolver serviços que possam cumprir algumas regras de segurança e privacidade. É lógico que eu posso botar um conteúdo em qualquer lugar, se ele estiver criptografado, ele não vai ser facilmente acessível, né? Então, talvez a gente tenha, além da tecnologia, um risco comportamental. Porque eu posso desenvolver o melhor padrão criptográfico, mas se o usuário na ponta não colocar o conteúdo com aquela criptografia, continuo tendo risco de exposição, né? Eu tenho certeza absoluta que muitos servidores não fazem só uso do e-mail institucional, usam e-mails gratuitos, como o Gmail, para comunicações corporativas. Isso acontece no legislativo, no executivo, acontece no judiciário. Então, acho que o caso trouxe um choque de realidade para as pessoas prestarem mais atenção nos termos de uso. O que poderia acontecer é que o Ministério Público Federal poderia exigir um termo de ajuste de conduta para que esses serviços que fornecem gratuitidade, que não é gratuita, né, que paga-se um preço caro dando dados para sempre, que eu considero isso abusivo, até por princípios do Código de Defesa do Consumidor, deveria exigir algumas mudanças nesses termos de uso. Essa semana a gente teve a mudança ali, tanto do termo de uso da Google, como o Facebook, colocando que, inclusive, vão usar as fotos e os conteúdos colocados para fins publicitários, sem precisar pedir antes. Então, eles estão só crescendo a sua prerrogativa de poder ilimitado de uso de uma informação de terceiro depositada nele. Então, acho que para esse tipo de coisa, se ele oferta um serviço para consumidor brasileiro, valeria, nessa diretriz relação consumidor, alguma imposição por parte do próprio Ministério Público. Então, fora investir em tecnologia, teria que ter uma campanha comportamental, de conscientização de segurança digital geral para servidores públicos, uma campanha nacional de segurança digital, e teria que ter também essa questão da mudança dos termos de uso, para não parecer que botou lá é dele e ele pode fazer o que quiser. Professora, bom dia. Meu nome é Miguel, sou capitão da PMDF e parabenizá-la também pela excelente apresentação. E a senhora usou 2 termos aqui que chamou a nossa atenção, né? A questão do IP, né, e do log. E que essas informações elas podem sumir assim, até em 90 dias, né? Porque não existe legislação que obrigue as operadoras a manter esse tipo de informação, né? E eu pergunto para a senhora, como especialista da área, né? Existe algum projeto de lei, existe alguém no Congresso que a senhora tenha conhecimento, que está labutando nessa área, pensando na segurança da informação e trabalhando com alguma coisa que possa proteger, inclusive, os dados do governo, os dados das empresas, os dados de uma má utilização, alguma coisa do gênero, protegendo principalmente o log e pensando no endereço também? Então, o Marco Civil trata apenas da guarda do log de conexão, que traria um IP, e apenas a partir de uma ordem judicial e pelo prazo de 1 ano. Então, se o processo demorar demais para coletar a prova, também pode perder. Fora esse tratamento dentro do Marco Civil, hoje não há nenhum outro. E a problemática da questão da guarda de provas tem a ver com o nosso modelo de identidade digital.
Quando você pensa mais estrategicamente sobre um governo digital, um país digital, uma soberania nacional digital, se entende que, se eu não tiver controle sobre a identidade dos indivíduos, se eu não puder saber quem está fazendo o quê, é a minha primeira grande vulnerabilidade para qualquer risco ilícito. Porque não é que as pessoas não vão vazar informação, mas eu preciso, no mínimo, poder conseguir ter capacidade de investigação dessa pessoa. A gente luta para descobrir identidade há bastante tempo. Nós temos o Registro Geral, que é o RG, desde 1808. A gente vem aprimorando isso, mas em ambientes de interface gráfica, a gente ainda está bem aquém de uma exigência maior. Então, se a gente não consegue dizer quem foi, no mínimo deveríamos pedir para quem faz a abertura da porta, quem faz a pessoa passar pela porta, tivesse que dizer quem foi. Quem é que passou pela porta, que esse dado de assinante associado a um número de IP, a um log de conexão e a um log de navegação. Porque é o log de navegação que associa o autor ao fato. Uma investigação digital começa do fim para o começo. Você começa daquilo que foi publicado na internet para chegar até a conexão da operadora de banda larga. Então, se essa custódia, essa cadeia de custódia, não tem uma lei que exija preservação por um período, a comunidade europeia, há anos, implementou uma instrução normativa de que todos os provedores de acesso à internet têm a obrigação de guardar os logs por 2 anos, independente de ter sido solicitado. É uma guarda preventiva. Vai que alguém pede, eu guardo por 2 anos. Guardar logs, guardar dados eletrônicos, tem um custo. Mas, como tudo tem custo, a gente tem que guardar, às vezes, documentação fiscal, por prazos de 5 anos, a gente tem que guardar documentações até para não responder em cima de alguém que não recolhe o imposto, você acabar tendo a transferência da responsabilidade. Então, eu entendo que teria que ir por aí, pelo lado como foi feito na comunidade europeia. E no Brasil, infelizmente, a gente está, na verdade, mais num modelo de economizar os recursos dos provedores e dos operadores do que qualquer outra coisa. Poderia uma resolução da Anatel exigir que aquele que oferece serviço de valor adicionado, que não é serviço de telecom, em si, também tivesse que guardar? Deveria. Poderia a própria resolução da Anatel dizer que você tem a obrigação de guardar números de IP para fins de autenticação de autoria, de alguma coisa que é feita que gere risco da rede de telecomunicação, uma ameaça à segurança nacional? Sim. Então, a gente tem a agência reguladora, que também teria a capacidade de agir nesse sentido, mas a gente não tem nenhuma iniciativa ainda para essa questão. Então, quem está envolvido, se a PM precisa fazer uma investigação, tem que mandar um ofício imediato para todas as partes que possam deter prova para fazer preservação. Porque, se você não fizer esse ofício imediato para preservação de prova, você depois não pode dizer que ele não te apresentou. A segunda dúvida, quando a senhora falou da polícia da Inglaterra, que tem um dispositivo que retira as informações, a gente imaginou em alguns casos aqui, em algumas ocorrências, que o indivíduo está lá de posse de 5 telefones que ele acabou de subtrair, da vítima, e eu fiquei imaginando se atender aquele telefone ali naquele momento seria uma invasão da privacidade do elemento, um equipamento que ele acabou de subtrair de uma vítima e a vítima está ligando, alguém está ligando para a vítima até para descobrir se aquele telefone seria dele, ou não, sei lá, da vítima. Eu imaginei, no caso ali, atendendo o telefone, eu também estaria invadindo a privacidade do cidadão, até porque eu não sei se aquele telefone é dele ou se ele subtraiu de alguém até aquele momento. Então, esse é o ponto, talvez, mais antigo da discussão do poder de polícia, em que a tradição do poder de polícia sempre foi relativizar a liberdade e a privacidade do indivíduo, porque, se todo mundo pudesse fazer o que bem quer, a gente que mora em prédios, o vizinho de baixo deixa a vela acesa, pega fogo no prédio todo. Então, se você sentir cheiro de fumaça, você tem, por isso, a legítima defesa, que é o artigo lá do Código Penal, e o poder de polícia, são duas prerrogativas para você ter a possibilidade de agir sem aquilo ser imputável, como um ilícito. E eu acredito que, dentro do princípio, se você é uma autoridade fazendo uma averiguação de um suspeito que porta dispositivos que você não tem conhecimento se são próprios ou alheios, a averiguação desse dispositivo ou atendimento não feriria a privacidade. Agora, se você usar essa informação de um dispositivo de terceiro, privada, para qualquer outra finalidade, aí sim, por desvio de finalidade, desvio de propósito, que é aquela história que eu entro para investigar A e acho B.
né? Porque às vezes você entra para olhar uma coisa e acha outra coisa, e aí essa prova em si já poderia ter a consideração de prova obtida de forma ilícita ou algo nesse sentido. Mas ali no momento do flagrante, no momento da averiguação, eu ainda estaria dentro tanto do poder de polícia como da legítima defesa de direito de terceiro, né? Que a legítima defesa permite você proteger terceiro, inclusive, né? Ali, enquanto a ameaça está ocorrendo de forma imediata e proporcional. A palavra proporcional é importante. Por isso que a polícia inglesa, quando espeta o chupacabra no celular, ele roda um software de palavras-chave, de um serviço de inteligência deles, de quais são as palavras que eles estão buscando naquela ocorrência. Se identificar palavras-chave presentes no dispositivo, ele leva a pessoa e o dispositivo para a averiguação, entendeu? Ele não libera a pessoa, ele leva, mas ele não fica com os dados naquele momento, ele só faz varredura. Ele espeta para varredura, ele não chega a fazer reprodução daquela base de dados. Então, foi assim que eles resolveram a discussão, né? Eu preciso só verificar se tem indícios ou evidências de uma prática delituosa. Se tiver, eu pego todo mundo. Pego você, pego a prova e vamos todo mundo acompanhado aí para fazer a averiguação maior, né? E aí garantir todos os direitos necessários dos civis para aquela pessoa. Mas eu não poder olhar se a prova está ali ou não, é o mesmo que dizer que eu não posso apalpar a pessoa, que eu não posso olhar a mochila, que eu não posso olhar o carro. Até porque a gente faz verificações aleatórias. Dentro do princípio da não perseguição, é essencial o procedimento aleatório, né? A cada 3 eu pego um, a cada 3 eu pego um. A aleatoriedade é um dos elementos também de proteção contra perseguição, né? Nessas, às vezes, a gente pega alguém que não tem nada e acabou deixando passar alguém que tinha alguma coisa. Muito bem. Infelizmente, nós sempre somos limitados pelo tempo. Ficaremos ouvindo aqui a doutora Patrícia o resto do dia e aprendendo muito desse tema que realmente é o tema da atualidade. E é um tema que nós cada vez vamos enfrentar mais. Só vou lembrar que há 15 dias atrás nós julgamos aqui no tribunal 2 réus que vieram. Um era detentor de informações que não poderia compartilhar, levou seu laptop para casa, deu a senha para o seu irmão, que usou aquelas informações para fazer uma prova e obter sucesso num concurso. Vieram absolvidos por unanimidade e aqui foram condenados por uma maioria absoluta. Eu tive a honra, nesta manhã, de presidir essa mesa em que a doutora Patrícia nos brindou com as informações desse assunto muito atual. Fico muito feliz com isso e tenho certeza que o nosso seminário e o Superior Tribunal Militar e a Justiça Militar ganhou muito com as informações aqui nos trazidas nessa manhã.